E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, e nessa temporada o OneFootball vai novamente transmitir de forma exclusiva e totalmente gratuita o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer assistir sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Thales Fernandes. Supondo um caso de acesso com esse time, como você acha que deveria ser o planejamento de Série A? Visto que os planejamentos da era Sérgio foram duvidosos e cheios de contratações bizarras. Indo mais além, o Lucha seria mantido? Thales, obrigado pela pergunta. Eu vou começar respondendo pelo final aí do seu questionamento, tá? Olha o contexto do Cruzeiro hoje, como é difícil a gente conseguir subir. Se a gente conseguir isso, eu não tenho a menor dúvida que o Luxemburgo tem que ficar para a temporada que vem. Assim, nenhuma dúvida. Inclusive, eu acho que, a menos que ele tenha uma queda do desempenho que a gente está vendo do Cruzeiro hoje, se o Luxemburgo consegue terminar com um aproveitamento aí de 60%, 70% e eventualmente o Cruzeiro não sobe, ainda assim eu acho que o Luxemburgo tem que ser mantido para a próxima temporada. Agora, se porventura o trabalho dele cair muito de desempenho, não estiver dando frutos, aí tudo bem, a gente pode ver uma questão aí para fazer uma troca no comando para o ano que vem. Mas da forma como a coisa aconteceu nesses primeiros 6 jogos e com a perspectiva que a gente tem de momento, eu acho que o Luxemburgo tem que ser o técnico do Cruzeiro no ano que vem, tá? Essa é a percepção de hoje, né? Do momento que a gente está fazendo o vídeo. Tomara que essa percepção dure por muito tempo. E vale destacar que o contrato que o Luxemburgo assinou com o Cruzeiro não é só até o final dessa temporada 2021, tá? É até o final de 2022. Mas indo agora para a questão de planejamento. Independente do Cruzeiro subir de divisão ou não, tá muito claro que o planejamento do Cruzeiro não pode ser feito pelo Sérgio, muito menos por aqueles indicados por ele, que seria, por exemplo, o Pastana. Porque a única grande decisão que a gente viu o Pastana tomar à frente do Cruzeiro até o momento foi contratar o Moza, que inclusive foi justificada por uma amizade, por uma relação que eles tinham de CSA e de Coritiba. Então nunca foi algo muito profissional. A impressão que eu tenho no momento é que quem manda no futebol do Cruzeiro hoje é o Vanderlei Luxemburgo, tá? Com auxílio de sua comissão técnica, obviamente, do próprio Ricardo Rocha, né, que é um diretor que em tese ocupa um cargo ali acima, mas é também parte aí dessa comissão, tá? Então eu imagino que o planejamento do Cruzeiro, seja na Série A, na Série B ou até na Série C, coisa que a gente espera que jamais aconteça, vá ser feito pelas pessoas do futebol, especialmente na figura aí do Vanderlei Luxemburgo. E como vai ser esse planejamento? Quais jogadores devem ser aproveitados ou não? Aí eu acho que a gente tem que esperar a temporada acabar, né? Ou pelo menos a temporada indicar para onde que o Cruzeiro vai. Se a gente vai brigar pelo acesso até o fim, se a gente vai ficar numa zona intermediária da tabela, eu acho que a gente tem que esperar. Por quê? Se o Cruzeiro consegue aí 12, 13 vitórias que seriam, né, necessárias para o Cruzeiro entrar nessa briga pelo acesso, certamente jogadores que estão no elenco hoje e que talvez a gente nem ache que são assim caras tão importantes, eles podem subir muito de rendimento para nos propiciar brigar pelo acesso. Então eu vou ter que recorrer às palavras de Adilson Batista, né? Vamos aguardar como vai ser aí a reta final dessa Série B, no que o Cruzeiro vai estar envolvido até o final da temporada, tá? Acho que é muito cedo pra gente cravar o destino de jogadores ou até mesmo o destino do próprio Cruzeiro, né? Porque muita coisa pode acontecer e a gente hoje tem pelo menos a perspectiva de brigar pelo acesso, embora a gente saiba que pelo primeiro turno ridículo que a gente fez é muito difícil subir. O Gabriel Maulas pergunta: caso o Wellington Ney continue apresentando um bom futebol, valeria a pena o Cruzeiro propor uma renovação de contrato com ele? E em hipótese de acesso à Série A, ele teria futebol para jogar na elite? Gabriel, obrigado pela pergunta. É interessante que esses dois questionamentos que eu selecionei e várias outras perguntas que vocês fizeram também
todas partem de um princípio do Cruzeiro subir para a Série A. Antes da chegada do Luxemburgo, não era esse o tom que a gente via na maioria das perguntas, né? Isso mostra, assim, que tá rolando uma certa onda de otimismo. Onde isso vai nos levar é só o futuro que vai dizer. Mas com relação ao Wellington Nem, a gente tá vendo ele oscilar bastante, né? Ele fez partidas muito boas, inclusive sendo decisivo para vitórias do Cruzeiro, como foi naquele jogo contra o Confiança, né? Que ele muda ali o rumo da partida, sofre o pênalti que o Moreno converte. E na minha opinião, qualidade técnica nunca foi o problema do Wellington Nem. Ele tem qualidade para jogar na Série B, tem qualidade para jogar na Série A também, isso aí é sossegado. O problema dele é realmente o condicionamento físico, é um jogador que sofre com muitas lesões. Isso começou lá na Ucrânia, né? Foram muitas lesões na época de Shakhtar. Aqui no Brasil também, no São Paulo, ele teve lesão grave, no Fluminense não conseguiu dar sequência, depois ficou aí praticamente 2 anos sem jogar. Então é um jogador que precisa ser muito bem cuidado pelo Cruzeiro nesse sentido, para que a gente não perca o atleta. E aproveitando o ensejo da primeira pergunta, né? Eu também não acho que esse seja o momento para a gente cravar se o Wellington Nem tem que ficar no Cruzeiro pro ano que vem ou não. Vamos esperar aí essas últimas 17 partidas, né? Essa reta final de Série B, pra gente saber como estará o rendimento dele em campo, como o Cruzeiro vai estar, qual será a nossa briga. Acho que todo mundo já viu que ele não vai conseguir ser aquele Wellington Nem absolutamente infernal que ele era no início de carreira lá no Figueirense e no próprio Flu, antes da venda para o futebol europeu, mas com as condições atuais, o Wellington Nem ainda consegue fazer diferença em partidas, tá? Na Série B, ele é nível de titular do Cruzeiro tranquilo. Pra Série A, se a gente sobe, talvez o Cruzeiro se reforçaria e teria uma briga por posição. Mas eu não vejo o menor problema do Wellington Nem jogar pelo Cruzeiro numa Série A. Eu acho que ele tem qualidade para isso sim. Como o vínculo vai até o final da temporada, a gente ainda tem tempo para observar um pouco mais do jogador antes de tomar a decisão sobre uma renovação, né? Mas a minha impressão até o momento é que se o Wellington Nem continuar jogando nesse nível, ele vai melhorar no aspecto físico, né? Tomara que não se machuque, por favor, mas ele vai se tornar um jogador bem útil para o Cruzeiro e naturalmente o contrato vai ser renovado sim, tá? Porque se firmando como titular, né? A menos que ele não queira ficar, eu imagino que ele vai seguir no Cruzeiro para 2022. O Igor Durães pergunta: com a volta do Lucas Ventura, você acha que dá para encaixar um esquema com ele e o Adriano? Penso que o Adriano tem muita qualidade e poderia ser um segundo volante bem melhor que o Rômulo. Igor, obrigado pela pergunta, pelos elogios aí também. Cara, eu acho que é super tranquilo fazer um encaixe de meio campo aí com o Nonoca e com o Adriano jogando juntos, tá? O bom exemplo é essa última partida nossa contra o CRB, que o Luxemburgo botou a gente para jogar com o Adriano e o Flávio, né? Que é também um volante de mais marcação, como é o próprio Lucas Ventura. Só que eu acho que jogar com esses dois volantes seria mais interessante para jogos fora de casa, por exemplo, né? Aquelas partidas em que, em tese, o Cruzeiro não vai ter mais posse de bola e que a gente vai ter um jogo mais lá e cá. Os jogos no Mineirão, isso desde que a gente caiu tem sido assim, a gente vê o Cruzeiro ficando muito com a bola e tendo dificuldades para criar. Nesse contexto, eu acho que jogar com Adriano e Nonoca ou Flávio é desnecessário. Vale mais a pena a gente jogar com um volante só, que seria o Adriano, porque eu acho o Adriano o melhor dos nossos volantes hoje, e jogar com 2 meias. Aí você puxa ou o Marco Antônio ou o Giovanni Piccolomo para ser esse segundo volante, né? Um cara que faz a construção um pouco mais de trás e bota um meio atacante ali, que poderia ser o Claudinho ou o Marcinho. Mas eu concordo com a sua avaliação com relação ao Rômulo, por exemplo. Eu também acho que o Adriano tem mais qualidade que o Rômulo para sair jogando, para achar um passe entre linhas. E o Rômulo tem se mostrado no Cruzeiro um jogador muito burocrático, né? E eu confesso que estou até meio decepcionado, porque quando o Rômulo chegou no Cruzeiro, fez aquelas primeiras partidas ainda com o Felipe Conceição, ele fez alguns jogos muito bons, né? Ele parecia ser um jogador que iria subir o patamar do time do Cruzeiro. Mas o tempo foi passando, adversários mais difíceis foram aparecendo e o jogo do Rômulo foi se encolhendo, né? Então, assim, é um jogador que hoje eu já não consigo enxergar ele como um titular da mesma forma que eu via até poucos meses atrás. Eu achei que o Rômulo seria aí o nosso segundo volante, um cara para qualificar o elenco, mas ele não tem conseguido mostrar aquele futebol todo que a gente esperava, né? Até porque as primeiras partidas dele pelo Cruzeiro agora em 2021 foram muito boas, mas depois daquele pênalti perdido lá na Copa do Brasil contra a Juazeirense, eu acho que abalou um pouco a confiança do Rômulo e o nível dele em campo caiu bastante. O Júnior Souza pergunta: você acha que se o Marcelo Moreno ficar até o final do seu contrato, ele consegue chegar ao top 15 de maiores artilheiros do Cruzeiro? Júnior, obrigado pela pergunta. Infelizmente eu vou ter que responder que não, cara, justamente porque a distância do Marcelo Moreno até o 15º maior artilheiro da nossa história, ela é muito grande. Especificamente são 40 gols que separam aí o nosso atacante boliviano, né, que tem 51
94 na história do Cruzeiro para o 15º lugar, que é o Pelau, que marcou 94 vezes entre 1955 e 1959. Como o contrato atual do Marcelo Moreno vai até dezembro de 2022, ele teria que fazer 40 gols em um espaço o quê? De 15 meses? E aí a gente ainda tem que considerar essas constantes convocações do Marcelo Moreno para a seleção boliviana que fazem ele perder jogos pelo Cruzeiro aí quase todo mês, né? Sempre que tem data FIFA, o Marcelo Moreno tá fora. Então ele precisaria fazer tipo uns 10 gols nessa reta final dessa temporada e meter 30 gols na temporada que vem. É muito improvável, cara, é muito difícil mesmo, até considerando o histórico do Moreno, né? A temporada mais artilheira dele aqui no Cruzeiro, ele não chegou a fazer 25 gols, que foi lá em 2014 naquele time espetacular. Então mesmo gostando muito do Moreno e achando que ele é um jogador útil no momento e pode ser útil numa próxima temporada também, seja na Série A ou na Série B, fazer 40 gols nesse período eu acho que é quase impossível, até considerando o próprio histórico dele. O Matheus Freitas pergunta: por onde anda o Sanches Minho? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu fiquei me questionando aqui, por que o cara quer saber onde está o Sanches Minho? Será que ele tem saudade do Sanches Minho? Que na minha opinião, pelo menos, foi um jogador horroroso que passou pelo Cruzeiro. Eu acho assim, que foi uma grande decepção, né? Argentino, ganhou a camisa 7, não sei o quê. A hora que entrou em campo, velho, esse maluco não produziu nada. Mas após deixar o Cruzeiro na temporada 2016, onde jogou 18 partidas fazendo um gol e dando uma assistência, o Sanches Minho foi pro Independiente da Argentina, onde jogou 4 temporadas. Teve uma rápida passagem pelo Elche da Espanha e agora em 2021 voltou para a Argentina, onde está jogando pelo Estudiantes. Atualmente ele está com 31 anos e vem sendo titular aí desse clube argentino, e particularmente eu não gosto de lembrar nem do Estudiantes e nem do Sanches Minho. O Thiago Santiago pergunta: e o cogitado amistoso contra um time italiano no início desse ano? Ainda vai rolar? Para você, qual time italiano queria ver o Cruzeiro enfrentar? Thiago, obrigado pela pergunta. Ninguém nem fala mais nada nesse suposto amistoso, tá? Isso foi uma conversa que rolou na temporada passada, né, em 2020, naquelas lives do Sérgio Santos Rodrigues e não sei o que, festividades do centenário, bababá, bababá. Mas na hora que a bola rolou, o Cruzeiro teve dificuldade, não conseguiu subir, começou essa temporada. Em meio a tantos problemas que o Cruzeiro tem hoje, né, esse negócio do amistoso contra um clube italiano ficou totalmente esquecido, tá? Eu diria que há mais ou menos um ano ninguém nem fala nessa hipótese. Então hoje a minha impressão é que não vai ter jogo nenhum, né? Até porque se fosse para ter, um bom momento seria, por exemplo, nesse meio de ano agora, né? Que é o período que os clubes entram em férias lá na Europa e tem ali aqueles amistosos de pré-temporada, mas aí já bate também com o calendário brasileiro, né? O Cruzeiro estava em competição, então não tinha como nem o Cruzeiro viajar para lá, nem seria interessante para um clube europeu viajar para cá, até por causa da questão de pandemia, tá? Então a gente pode dizer que não vai rolar amistoso nenhum. Mas se fosse possível, um clube que eu acho que seria legal o Cruzeiro enfrentar é o Torino da Itália, porque foi o primeiro clube italiano que o Cruzeiro enfrentou. Isso na temporada de 1978, como vocês estão vendo por essa ficha aí lá do Cruzeiropédia. O jogo foi realizado em Turim, ficou empatado por 1-1 e o gol do Cruzeiro foi marcado pelo Revétria. Então acho que se fosse possível rolar esse amistoso, acho que o Torino seria um adversário legal pela questão histórica, e a ironia é que o Torino acaba de contratar um jogador do Cruzeiro, né? O Stênio, que foi levado para lá por empréstimo. E para fechar, o João Vitor pergunta: alguma vez você acertou o placar e os autores dos gols nos seus vídeos de pré-jogo? Desde que acompanho o canal, não me lembro de nenhum acerto seu. Aí o Thiago Paiva já foi lá embaixo e mandou: ele acertou o da Chape e Cruzeiro ano passado, 1-0 gol do Sobis. Então obrigado, João Vitor, pela pergunta, e mais obrigado ainda pro Thiago pela resposta, porque eu realmente não lembro, tá? Se você me perguntar assim, qual palpite que você acertou, eu não sei. Qual a nota 10 que você deu? Essa eu sei porque eu já pesquisei, que foi aquela pro Fábio contra o Santos, né? Lá no jogo que ele pega 3 pênaltis na Copa do Brasil de 2018. Eu não lembro as coisas que eu falo, gente. Eu realmente não lembro, tá? Mas eu sei que eventualmente, tipo uma vez por ano, eu acerto um palpite de jogo do Cruzeiro. Mas eu não sei se vocês já repararam também, o palpite é pra fazer graça, gente. É uma brincadeira, é uma zoeira. Palpite não é informação, é palpite, é chute, entendeu? É só uma brincadeira, um jogo, uma coisa assim. Até pra você entrar na zoeira também. Porque o vídeo de pré-jogo, ele é extremamente informativo, né? Eu falo dos jogos, falo dos atletas, não sei o que, do adversário, forma do time, não sei o que, beleza. Isso aí é informação. E no final, a gente dá uma quebrada com a zoeirinha ali, que é o palpite, e eu jogo uns placares bem absurdos mesmo, cheio de gol normalmente. É pra fazer graça, tá? E
enfim, eu convido vocês a entrar na brincadeira também. De vez em quando eu até vou acertar, mas definitivamente esse não é o meu objetivo, tá? E acho assim que quem acompanha ali os vídeos sabe que eu não tô muito preocupado em acertar, né? Tanto que teve um jogo aí que eu falei que o gol do Cruzeiro seria do Ariel Cabral de voleio, né? Eu acho que o Ariel Cabral nem jogando futebol de areia quando eu tinha 5 anos de idade, ele nunca deu um voleio. Mas enfim, né? O importante é a zoeira, o importante é a brincadeira aí, o importante é que o Cruzeiro ganhe, né? Porque se o Cruzeiro conseguisse fazer metade das vitórias que eu coloco nos palpites, a gente ganhava tudo. Mas infelizmente não é isso que a gente tem visto, né? Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!